Olá, bom dia. Terça-feira, 21 de outubro, Lula embarca para a Ásia, onde pode ter encontro com Donald Trump. Essa foto aí saiu agora há pouco, viu? Antes, o presidente anunciou Guilherme Boulos como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência. E no Fux, dá para confiar? Jair Bolsonaro ganhou fôlego, ou melhor, um respiro jurídico, após Luiz Fux pedir para revisar o próprio voto e corrigir erros gramaticais. Enquanto isso, a execução da pena fica à espera do corretor ortográfico. Pois é. O STF retoma agora pela manhã o julgamento do núcleo 4 da trama golpista, que envolve ex-militares e agentes de inteligência do governo Bolsonaro. A sentença deve sair ainda hoje. E mais, às vésperas da COP30, a Petrobras consegue o aval do IBAMA para explorar petróleo na margem equatorial, na foz do Rio Amazonas. Vamos explorar esse assunto por aqui hoje. TVT News, primeira edição, começa agora, direto da Avenida Paulista. Notícia, informação, muita análise. Vamos juntos. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou agora pela manhã o julgamento do núcleo 4 do processo da trama golpista. A expectativa é de que o resultado saia ainda hoje. O grupo é formado por 7 réus, 5 são militares. Eles são processados por propagar informações falsas sobre o sistema eleitoral. O primeiro voto é do relator Alexandre de Moraes. Os outros 4 ministros votam logo na sequência. Imagens ao vivo desse julgamento, Alexandre de Moraes proferindo o seu voto. Você vai acompanhar aqui com a gente os principais destaques desse julgamento e o resultado em relação a votos. A gente vai estar ao vivo noticiando, então, o andamento desse julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E o ministro da Suprema Corte, Luiz Fux, solicitou a devolução do voto que proferiu no julgamento de Jair Bolsonaro e 7 aliados por golpe de Estado. O pedido atrasa a publicação do acórdão, o documento essencial para dar início ao prazo de recurso das defesas. A justificativa dada por ele, acredite se quiser, foi de ajustes gramaticais. Essa manobra levantou suspeitas até mesmo dentro do Supremo. Nos bastidores, a demora na entrega do voto finalizado é vista como uma estratégia para retardar o desfecho do caso, mantendo Jair Bolsonaro fora da prisão por tempo indeterminado. A publicação do acórdão é o ponto de partida para que, então, as defesas apresentem recursos contra a decisão, como os de embargo de declaração, por exemplo. Sem essa publicação, o processo não avança para a fase recursal, o que também adia, então, a prisão definitiva dos golpistas. Laura Capriglione comigo aqui no estúdio, Eduardo Castro de casa conectado hoje. Laura, vamos lá. Qual a sua avaliação? É uma manobra na sua análise? Por que isso? Vamos lembrar aqui que o voto de Fux levou 12 horas para ser proferido. Ele não condena Jair Bolsonaro, ele realmente afasta aí as condenações de Jair Bolsonaro e agora pede para revisar gramaticalmente o seu voto. Do que se trata? O Luiz Fux é bizarro, né? Vamos falar a real. Quer dizer, é incrível o cara se expor dessa maneira vergonhosa, né? Sim. Porque o voto dele ocupou 493 páginas. 493 páginas. Ao longo de 12 horas, 493 páginas transcritas. Agora, ainda que mais não seja, hoje em dia a gente tem inteligência artificial, a gente tem corretor automático, a gente tem... Desculpa, é inexplicável esse argumento do Luiz Fux. E é claro que, obviamente, isso torna evidente que é só uma manobra para evitar que o Bolsonaro vá para a cadeia. Quer dizer, não, agora... O que assombra é como é que o cara, um ministro da Suprema Corte, se expõe dessa maneira. Ele já foi chamado de praticamente de boçal pelo Gilmar Mendes outro dia, por causa de um voto que, obviamente, não tinha pé nem cabeça, porque ele condenou, ele falou que o Bolsonaro não, coitado e tal, mas ele condenou o Mauro Cid e tal, quer dizer, ele condena o peixinho, mas não condena o tubarão. Quer dizer, então... Não tem lógica, já não tinha lógica, e por isso ele precisou de 12 horas para explicar um voto que já era surreal, era contraditório com os votos anteriores dele mesmo.
Agora, o que ele está fazendo agora é mais bizarro ainda, né? Quer dizer, alegar problemas gramaticais era só pegar e pôr um post-it na frente do voto dele, falando, ó, onde se lê isso, leia-se aquilo, e acabou. Sim. Mas não, quer dizer, então o Luiz Fux é um sujeito que vai passar para a história como um desses anões morais. E é incrível, né? Porque o cara, pô, né? O cara lutou tanto para estar na Suprema Corte, né? Prometeu pro Lula, eu mato no peito, eu enfrento, E é isso, é esse cara reduzido a esse lixo, né? Quer dizer, como é que ele vai ser lembrado? Como um boçal na posteridade. Eu acho impressionante. As pessoas não pensam que existe amanhã. Não pensam que vai existir livro de história. Sim, sim. Não pensam que vai existir reportagem no futuro, falando, olha, há 10 anos teve um idiota chamado Luiz Fux, que pegou aí, como ministro do Supremo, falou, eu não posso, enfim... É um absurdo, é uma vergonha, é uma humilhação que ele se autoimpõe. É isso que é impressionante. E mexer um pouco como vingança pessoal, justamente por aquele caso da briga com Gilmar Mendes aí nos bastidores da Suprema Corte. Quando Gilmar jogou na cara de Luiz Fux que ele tinha lido um voto sem pé nem cabeça e levou 12 horas para fazer isso. Parece que é uma pinicada também nos outros ministros aí que compartilham, obviamente, dessa mesma opinião de Gilmar Mendes, que foi compartilhada diretamente com Luiz Fux. Então me cheira também um pouquinho, e isso é baixo, né? Quando a gente fala numa vingança pessoal de um ministro da Suprema Corte, é uma coisa rasteira essa atuação de Luiz Fux nesse sentido. Quero ouvir Edu Castro, que está de casa hoje, porque tivemos, você deve saber que está nos acompanhando aqui, problemas no metrô, na linha amarela. Então, assim, Edu não conseguiu chegar aqui com a gente, tá de casa hoje, mas é isso. O Edu ainda teve essa possibilidade de ficar em casa, mas muito paulistano hoje, está enfrentando barra pesada com o metrô de São Paulo. Edu, bom dia. Bom dia, Thali, bom dia a Laura, quem nos acompanha. Como a gente sabe, quando privatizar, melhora, né? Quando privatizar a linha amarela, a linha... Já nasceu privada? Não, você está de sacanagem. Só pode ser mentira. Porque eu aprendi a vida inteira que era só privatizar que tudo melhorava. Só para o telespectador, né? E a telespectadora se situar, eu moro do lado de lá do Rio Pinheiros, do Rio Pinheiros, aqui do lado Morumbi, Butantã. E para eu chegar até a Avenida Paulista, onde fica a TVT, eu preciso, né? Eu tomo um ônibus, vou até a estação de metrô e depois linha amarela e Avenida Paulista. Como eu acordei no mesmo horário de sempre, se com a linha amarela parada ou devagar, como acabou ficando mais tempo, fizesse o mesmo tipo de trajeto, e hoje eu teria que fazer isso, ou então pagar um Uber muito caro, como a gente tem a possibilidade, eu acabei ficando em casa. Só que, como você bem lembrou, Thali, nem todo paulistano pode fazer. Aliás, nenhum trabalhador ou trabalhadora, muito poucos têm essa facilidade. Sim. Que nós temos de poder efetivamente trabalhar de casa, né? Eu estou fazendo aqui, claro que o cenário não é a mesma coisa, a conversa não flui do mesmo jeito, mas dá para trabalhar de casa. O meu patrão não vai descontar meu dia nem vai sentir a minha falta da maneira que é alguém que tem que estar presente para trabalhar. Mas quando privatizar, vocês fiquem tranquilas que quando privatizar, melhor. Aliás, a linha amarela podia fazer igual o ministro Fux, né? Pedir o texto de volta para corrigir o português, e daí está tudo resolvido também, né? É o grande problema na sentença do ministro Fux, do voto do ministro Fux, é o acento que está faltando na página 325 e na separação de sílaba errada que ele fez, que na verdade nem foi ele, né? Foi algum assessor, e que ficou faltando o hífen, né? Então, por isso, a gente vai dar uma segurada aqui e o condenado vai poder ficar em casa mais um pouco, porque enquanto não transitar em julgado, né, enquanto não aparecer lá a sentença do acórdão, e ainda vão recorrer uma última vez, o condenado vai poder fazer festa de 15 anos para a filha dele, vai poder soluçar tranquilamente na casa que o distinto público está pagando via fundo partidário. Poxa, você disse que ninguém sentiria sua falta aqui. A gente está sentindo sua falta aqui presencialmente, né? Evidentemente. Exato. Não diga isso, poxa vida. Exato. Não, quando eu fico...
não estou jogando confete para cima. É fácil trabalhar em casa, né? Dá para trabalhar em casa. O nosso Não, eu só trabalho queria é possível. lembrar, Diga, Laura. Thalita, que há um mês, exatamente um mês, a linha amarela teve outro episódio de apagão dramático, que foi quando um trem descarrilou e partiu-se ao meio. Não morreu ninguém, porque Deus é brasileiro. Porque foi um acidente de proporções gravíssimas. Isso é a linha amarela, é isso que o Edu está falando. Sim. A linha amarela privatizada, moderníssima e tal, não sei o quê. A joia da coroa das privatizações do metrô. Então, eu acho que o governador Tarcísio tem que explicar o que é que está acontecendo com o metrô de São Paulo, porque o sofrimento da população hoje é inacreditável. As pessoas desesperadas. Não funcionou. E aqui em São Paulo existe um negócio chamado Sistema Paese, que é o sistema seguinte: quando falha o metrô, entram ônibus que fazem o transporte que deveria ser feito pelo metrô. Em geral, é um serviço que, obviamente, não tem a eficiência do metrô, mas leva as pessoas. Só que o sistema Paese hoje não funcionava, as pessoas não sabiam onde pegar os ônibus, as pessoas estavam desesperadas, isso desde as 4h40 da manhã. Quer dizer, governador Tarcísio, em vez de pegar e ficar perturbando o Brasil com as suas maldades, cuida do metrô, cuida dessas pessoas que estão aí precisando apenas ir trabalhar e não conseguem chegar nos seus locais de trabalho. Tem gente que está sendo escoltada. O Uber estava caríssimo, porque Sim. Aí o Uber começa a cobrar a tarifa dinâmica. Então, é isso. Quer dizer, olha a chateação na vida da pessoa, fora o estresse, né? O cara tem que ligar para o patrão fala, vem a pé, vem de qualquer jeito. Enfim, olha, é inacreditável que o povo de São Paulo tenha que passar por isso com um metrô que já é deficiente, ainda com esse tipo de atrapalhação. Gozado, né? A linha azul, que é pública, não sofre esses reveses que a linha privatizada oferece. É sempre, ou mais comumente, na linha amarela, de fato. O pessoal está comentando aqui no nosso grupo aqui da redação que a linha, inclusive, ainda está parada, ainda tem problemas realmente na linha amarela. Então, assim, se o acidente aconteceu ali 4 ou 5 horas da manhã, ainda há problemas não resolvidos na linha amarela do metrô. Então, vamos seguir acompanhando esse assunto todo, tá certo? Vou rodar nossa pauta aqui rapidamente, vamos lá. Depois de muitas idas e vindas, foi finalmente oficializado o nome de Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Lula anunciou o novo ministro nas redes sociais, disse assim, olha, convidei o deputado Guilherme Boulos para assumir o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele vai substituir o companheiro Márcio Macedo na função, a quem agradeço por todo o trabalho realizado para a ampliação e o fortalecimento da participação social em nosso governo. Guilherme Boulos se pronunciou durante a tarde também nas redes sociais e logo disse que veio. Falou assim, minha principal missão será ajudar a colocar o governo na rua, levando as realizações e ouvindo as demandas populares em todos os estados do Brasil. Minha grande escola de vida e de luta foi o movimento social brasileiro e levarei esse aprendizado agora ao Planalto. Presidente, sua confiança será honrada com muito trabalho. Bom, comentário que a gente já vinha fazendo por aqui, né, Laura? Então, Boulos entra no governo Lula nesse momento para, enfim, dar continuidade, inclusive, a essa presença nas ruas que a gente viu com a manifestação que aconteceu por conta da PEC da blindagem. Então, assim, é isso. Vamos fazer a manutenção dessa mobilização, porque vai ser bastante necessário, principalmente no processo eleitoral que tem início no próximo ano, não? Olha, eu vou te falar, eu acho que foi uma das indicações mais aguardadas por mim e na qual eu tenho mais esperança, porque o Boulos é um super quadro político, entendeu? É um super quadro. Ele não é só um dirigente do movimento social, e ele é um dos fundadores do MTST, que é um movimento que tem capilaridade em vários locais do Brasil, e em São Paulo tem uma presença gigantesca. Ele não é só um dirigente do movimento social, ele é um erudito, ele é um psicanalista, ele é um cara que estudou, ele é um cara historiador, ele é um sujeito que é um quadro, tanto do ponto de vista da presença e da empatia que ele tem com as pessoas que sofrem, como é um cara que entende muito da história, da política, é um cara que busca entender isso.
Agora, recentemente, o Boulos pegou e lançou um livro falando com os dilemas da esquerda brasileira e tal. Eu não tenho dúvida, é uma das indicações mais importantes desse governo, sinaliza que o barco está apontado em direção às reivindicações dos trabalhadores. Eu acho muito importante isso. E acho que é um cara que, olha, deu provas inequívocas da lealdade dele aos trabalhadores, ao Lula. Bom, enfim, era ele ali e a Manuela que estavam quando o Lula foi se entregar para a Polícia Federal, quando da prisão dele. É um super quadro. Eu acho que vai ser um cara muito valioso. Mais valioso do que ele estava sendo como deputado federal, diga-se de passagem. Porque, enfim, a dinâmica do Congresso, do trabalho congressual, não é uma dinâmica propriamente fácil para quem é um dirigente sindical. O próprio Lula, não sei se vocês se lembram, não, você não se lembra, mas eu me lembro. O Lula era um cara que ali, como deputado federal, era uma coisa meio apagadinha ali, entendeu? O Genuíno não, o Genuíno era o cara que via, fazia, acontecia. Sim. Porque esses caras forjados na luta direta, no corpo a corpo com os trabalhadores e tal, tem mais dificuldade. Então, eu acho que ele está agora na posição corretíssima. Ele vai ser a ligação direta, né? Assim como se pegasse dois fios e juntasse entre o governo, que quer falar a linguagem do povo, e os movimentos sociais, que é quem leva as reivindicações. Para mim, uma das indicações mais bacanas desse governo. Sim. E, Edu, assim, queria te ouvir sobre, porque está rodando agora na imprensa hereditária, principalmente, sobre como Boulos desiste de uma possível candidatura no ano que vem para assumir esse ministério no governo Lula. No entanto, eu acho que a fala dele já deixa claro que ele quer rodar o Brasil e, com isso, ele ganha conhecimento e popularidade no Brasil todo, né? E a gente já tem uma indicação de um próximo candidato que possivelmente poderia vir a substituir o próprio presidente Lula, como um candidato da esquerda. Eu queria te ouvir sobre isso. Como você avalia essa situação? O presidente Lula precisa criar quadros nacionais. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Eu entendo exatamente o que a Laura está falando, até porque o exemplo que ela deu é muito bom, né? O presidente Lula era mais um deputado. Eu lembro pouco, mas lembro, constituinte, eu lembro que ele não teve o mesmo brilho que tinha, inclusive como líder sindical e como presidente de honra do PT, né? A matriz de trabalho é outra. Mas, e o Boulos, eu acho que ele é um bom deputado, né? E eu repito isso sempre aqui, acredito que a gente tem que ter um parlamento forte não adianta ser apenas numérico, mas também tem que ser numérico. E Boulos, sendo candidato a deputado, iria aumentar, sem dúvida nenhuma, o rácio de corte do PSOL, do PT, da esquerda, né, da Federação de Esquerda. Então, eu vejo na presença dele no parlamento, eu tenho a mesma lógica da Érica Hilton, né? Dois deputados que, sem dúvida nenhuma, por merecimento, e diante daquilo que fazem no parlamento e daquilo que já representam como lideranças mais jovens, tem toda a possibilidade de concorrer e de serem integrantes ou da Casa Alta do Parlamento, Senado, quanto da Câmara. Só que eles fariam muita falta, principalmente numericamente, carregando mais deputados que não têm a mesma projeção deles em termos de conhecimento público já. Mas aqui é o desenho perfeito para que isso aconteça. Será o último ano do Boulos, caso ele queira ser deputado, para que ele apareça em uma condição de destaque maior. E a gente tem visto agora com esses dois centrão que ficaram no governo, que se hoje em dia o Ministério não tem aquela importância para essa moçada, para liberar verba, e não tem, porque agora as emendas são obrigatórias, muitas delas, pessoalmente o Ministério dá uma visibilidade muito grande, né? Tanto que o Sabino está lá, já deve estar, inclusive, lá em Belém por causa da COP, né?
E essa importância, né, a importância que eles dão nos mostra a importância que isso realmente tem no conhecer-se pelo Brasil. Então, eu acho que nesse aspecto já é muito importante. Com relação ao trabalho que ele vai fazer, é o trabalho que ele sempre fez na vida, que é conversar com o movimento popular, com a base social. Então, ali eu não tenho dúvida que vai dar certo. E daí ele tem as duas alternativas, né? Ele pode, se a Farinha, ou perdão, a Faria Lima está dizendo que o Lula vai ganhar no primeiro turno, ele provavelmente vai ter 5 anos de ministério, o que não é muito ruim cá entre nós, né? O que não é muito ruim. Claro. Perfeito. Posso só falar uma coisa? Claro. Eu acho que isso que você falou é super importante, Thalita. Eu acho que o Boulos tem 42 anos. Ele é jovem, ele Sim. tem um mundo pela frente e tal. Então, eu vejo, concordo com você, acho que essa coisa, isso que você está falando, cara, é uma oportunidade para o Boulos se nacionalizar, é uma oportunidade para o Boulos pegar, mostrar que veio. Eu acho que isso aponta para um legado do Lula. O Lula deixa uma liderança afinada com o seu projeto político, uma liderança comprometida profundamente com os interesses da classe trabalhadora. Eu vejo exatamente isso. Eu acho que é uma aposta no futuro. E a gente sabe, o Lula é um homem já idoso, um homem de 80 anos, não vai durar para sempre, mas tem tá nascendo um novo líder, sabe? Aquela música da... Sim. Tá nascendo E é uma novo sinalização líder. do próprio Lula, né? De chamar ele para perto. Não, vem para cá, vamos construir isso juntos, né? Eu entendo dessa forma também. Fica aqui do meu lado. E, Thalita, vamos lembrar, agora, recentemente, o Boulos, quer dizer, eu falei sobre o Boulos ali quando o Lula foi preso. Sim. Mas vamos lembrar que logo depois da PEC da bandidagem, quem chamou aquelas mobilizações gigantescas que mudaram a história, e mudaram a história, inclusive, do nosso governo, Sim. né, e impuseram uma derrota furiosa, né, àqueles bandidos do Congresso, foi o Boulos, que convocou uma manifestação entre quinta e domingo. E foi aquele sucesso que foi. Então, eu acho que é preciso pensar o Boulos não como aquele cara do MTST, não como o cara que estava lá na Vila Euclides, em São Bernardo, na prisão do Lula, mas como esse cara que estava hoje aqui fazendo exatamente isso, ligando o governo Lula à base, aos movimentos sociais e tal. Então eu saúdo mesmo, acho que é uma grande conquista. É isso. Ponto Itália, de virada, só talvez, fechar. dessa nossa história recente. Diga. Assim, mas não vai ser o Haddad que vai ser o... Tem que ter 10 homens e mulheres, pretos, brancos, norte, centro e sul. Todo mundo da mesma identidade ideológica, evidentemente. Não necessariamente do mesmo partido, mas da mesma identidade ideológica. E repito, homens, mulheres, gays, trans, pretos, amarelos, azuis, brancos e lilás. Para que daí, em abril de 2029, se escolha entre as necessidades e oportunidades quem vai concorrer para quê. Porque não adianta ter um ou dois. É o pessoal da operação daí da televisão, operação e parte técnica diz, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Né? Porque você tem... Microfone tem que ter dois funcionando. Por isso que você tem dois aí. Dois enfiados aqui na camisa da Thales, são dois microfones. Porque se falhar um, o outro já está colocado para funcionar. E aqui o raciocínio para a criação de lideranças tem que ser o mesmo. Primeiro que a gente não sabe pessoalmente o que pode acontecer com cada um deles. São jovens, a gente tem a boa perspectiva de que estejam com saúde e, enfim, com a família, não é? Para que nenhum problema pessoal possa interferir nas escolhas que eles façam e que ou também sejam alvo da escolha coletiva para prestar serviço ao país. Mas isso tem que ter sempre impossibilidade. E é um problema que todo mundo na esquerda, ou no progressismo, ou no lado democrático vê. O presidente Lula está tendo que ser candidato com 80 anos. E eu tenho absoluta certeza que ele não queria isso. Quando ele saiu do governo em 2010, eu lembro que a gente falava, ele vai ser secretário-geral da ONU, ele vai querer ser, a ONG dele, ele vai viajar para a África, e eu tive a oportunidade de acompanhá-lo numa das primeiras viagens dele para a África, que foi para o Fórum Social Mundial.
E era isso que se falava no Senegal, em 2011, e era isso que se falava, em fevereiro de 2011. Presidente, o que é que o senhor vai fazer agora? E ele respondia, é isso aqui. Ele não esperava ter que voltar, não esperava passar pelo que passou e não esperava ter que sair do jeito que saiu. Ainda bem que temos ele, mas é pouco mesmo. Só a título de informação para a gente aqui, temos o Lula adiando a informação, a divulgação do nome do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Havia uma expectativa de que ele anunciasse Jorge Messias, inclusive, antes de partir em viagem, mas esse anúncio foi adiado. Lula encontrou Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, ontem à noite, segunda-feira à noite, e há ainda conversas a se fazer. Inclusive, a matéria da Folha de São Paulo traz que Lula quer conversar com Rodrigo Pacheco, que é justamente o indicado de Davi Alcolumbre para essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, essa notícia foi adiada para a próxima semana, quando Lula retorna de viagem ao Brasil. A gente vai ficar nessa expectativa, tá bom? Isso porque Lula embarcou agora há pouco, inclusive, na base aérea de Brasília para a Malásia. Há uma parada técnica em Joanesburgo, na África do Sul, antes de chegar ao destino final. E o destino oficial é a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN. Na bagagem, o presidente leva um arsenal de argumentos para selar um acordo com o presidente norte-americano Donald Trump. Lula reservou o próximo domingo para conversar com Trump. O encontro parece ser rápido. Segundo o UOL, que ouviu o Itamaraty, não será um compromisso para negociar detalhes. A retomada das negociações sobre o tarifaço já está sendo feita e cabe na prática mais às equipes de governo do que aos chefes de Estado. A ideia é ter uma boa foto para selar a paz, após aquela troca de farpas públicas, a maior crise entre os dois países nos mais de 200 anos de relação. Se acontecer, esse será o primeiro encontro formal entre os dois presidentes, do Brasil e dos Estados Unidos. Deixa eu chamar a Biazita Gomes, sempre às terças aqui com a gente, nossa analista de geopolítica mundial, para a gente falar um pouquinho sobre esse encontro e expectativas. Olá, Biazita, tudo bem por aí? Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo. Bom, a gente vem desde a semana passada falando sobre expectativas. Naquele momento, em relação a Marco Rubio e Mauro Vieira, que se encontrariam, e agora, de fato, em relação a esse encontro entre os dois presidentes. É isso, uma boa foto nesse momento vale muito, né? E as questões mais técnicas estarão em debate pelos assessores, enfim, por Mauro Vieira e Marco Rubio. Mas esse momento de encontro dos dois pode repercutir bastante. Lembrando que a gente teve os dois falando em química, né? Rolou uma química boa. Vamos ver se nesse segundo encontro também rola. Primeiro encontro presencial, no caso, né? Eles já fizeram um primeiro encontro falando ali por telefone. Bia, qual a sua expectativa? A gente tem que observar que a melhor parte dessa história é que é o encontro em território neutro, né? Se acontecer, né? A gente vai ter um encontro num território que nem o território americano, nem o território brasileiro, que impossibilita também certos exageros do Trump nesse momento contra o presidente Lula. Essa cúpula da ASEAN é muito importante porque uma das pautas principais da ASEAN nesse ano está sendo proteção estratégica nessa nova ordem mundial. Então, eles estão realmente preocupados com a questão da segurança. E é a primeira vez que um presidente do Brasil é convidado para a cúpula da ASEAN para ser um observador. Então, na verdade, o convidado de honra acaba sendo o Lula e não o Trump. O Trump ele não é o objetivo principal da ASEAN em termos de convidado. Então, ele fala que deve ter um encontro, pelo menos de bastidores, entendeu? Para já amarrar algumas conversas, mas a gente não vai ter, provavelmente, uma situação tão crítica ou tensa, porque o próprio objetivo da viagem do Lula acaba sendo outra, né? O Trump seria um efeito colateral porque ele está lá. O objetivo é fechar acordos bilaterais e aprofundar o mercado de expansão da ASEAN, porque o Brasil está querendo entrar com força nesse mercado econômico da ASEAN, que está falando de mais de 600 milhões de pessoas, ali, de consumidores ativos. Então, é bom para o Brasil porque acaba não sendo o foco principal, né? O Lula vai se encontrar com o Trump. Não, o Lula está indo para a cúpula da ASEAN, vai fechar vários acordos, vai ter um encontro com o primeiro-ministro da Índia, vai ter um encontro com o presidente da Indonésia e também pode vir a ter um encontro com o presidente dos Estados Unidos. E nesse momento de tensão na América Latina, porque é importante destacar que eu acho que é o momento de mais tensão dos últimos anos, né? Eu acho que desde a época dos golpes de Estado a gente não tinha uma tensão tão forte de uma possível invasão. Quando você tem ali um encontro entre os dois,
dá para você dialogar um pouco a questões da soberania da América Latina, porque a gente fala muito da soberania brasileira, mas é importante falar que a soberania da América Latina está em risco. Então, o Lula pode ser sim uma ponte para dar uma acalmada nos ânimos, e uma ponte exatamente por ele ter essa entrada em outras regiões do mundo, por ele ser um líder do sul global, né? Aí você não está discutindo com países menores, como Venezuela, e até mesmo a própria ameaça que ele fez ao Petro essa semana. Você está discutindo com uma potência do sul global, uma potência da América Latina, que está ali na cúpula da CEN, convidado porque é visto como um importante player no mundo, nessa nova organização mundial. Então, talvez até ajude nesse processo. Agora, quanto à questão das tarifas, aí essa discussão é mais longa, vai precisar de muita diplomacia brasileira para conseguir reverter essa situação. Aliás, já já eu vou trazer essa questão dos ataques de Trump à América Latina, mais especificamente à Venezuela e à Colômbia. Antes disso, eu tive uma dúvida, porque a ASEAN, inclusive, a ASEAN tem como um principal parceiro comercial a própria China, né? E essa cúpula agora que recebe Trump como um dos convidados participantes. Tem uma mensagem nisso tudo? Tem, e a ASEAN, inclusive, já comunicou que quer fazer um banco de desenvolvimento próprio na última cúpula. Ela tem feito vários encontros esse ano, é um fortalecimento de uma região que até então era uma região muito vulnerável para os Estados Unidos. É um momento complicado, porque assim, nesse momento que está começando a cúpula da ASEAN, os Estados Unidos acaba de firmar um acordo com a Austrália, onde, em troca das terras raras australianas, a Austrália ganha submarinos nucleares, e são submarinos nucleares para a Austrália, para proteger a Austrália de uma iminente invasão da China. Olha a loucura que está o mundo por lá. Então, assim, essa cúpula da ASEAN tem uma preocupação muito grande com segurança estratégica e saída dessa dependência dos Estados Unidos economicamente, né, em termos de exportações. Então, eles estão ampliando o mercado, são países que cresceram demais economicamente, politicamente, são países que acabaram de passar também por tentativas de estabilização política. Importante dizer isso, alguns dos países da ASEAN tiveram, né, tentativas de manifestações de geração Z. No caso da Indonésia não deu certo, mas em outros está dando. A gente percebe que é um movimento muito parecido com a Primavera Árabe de 2010. O que mudou é a ferramenta digital que está sendo utilizada. Agora é o TikTok, em 2010 era o Facebook. Então, assim, há uma tentativa de desestabilização dos governos da região, porque são governos que estão se fortalecendo e estão criando, né? Até então, que era um bloco não tão forte, começa a ficar muito forte, porque eles cresceram economicamente, querem um banco de desenvolvimento baseado na ideia do Banco do BRICS. O Banco do BRICS sabe, de uma certa forma, essa nova perspectiva e eles estão muito preocupados com segurança. Então, eles estão fazendo vários acordos bilaterais de segurança. Inclusive, o Brasil está indo fechar também acordos bilaterais por lá, o que é bem interessante. Então, assim, essa pressão americana acabou fazendo uma antecipação, né, de que esses países começassem a se reorganizar para, com o tempo, não ser tão dependente economicamente e também belicamente dos Estados Unidos. E aí a China sempre ali por trás, lembrando que a China está fazendo uma pressão enorme sobre os Estados Unidos por causa das terras raras processadas. A China detém 90% dessas terras raras, que são importantíssimas para a indústria de tecnologia e para a indústria bélica americana, e a pressão é muito forte, e aí os Estados Unidos já deixam muito claro que estão em guerra comercial. Então ali é uma pseudo-calmaria, né? É uma pseudo-calmaria, mas todo mundo está ali com as armas guardadas nas costas, porque existe uma tensão muito grande nesse momento. Querem comentar, Edu e Laura, algo sobre isso? Porque logo depois eu já vou partir para a América Latina. Laura, Vamos nessa, vamos América Latina? Não, Tá só bom, tem queria bastante dizer uma coisa. coisa. Diga. E é já fazendo uma ponte para isso. Eu acho muito complicado esse retrato desse encontro do Lula com o Trump. Porque nesse exato momento a América Latina sabe que está no foco, na mira dos caças do Trump. Então como é que vai ser a foto do encontro dos dois, os dois sorridentes? É muito difícil esse retrato, é muito difícil. Porque, fechamos um acordinho, fizemos uma... pelo menos cessamos as hostilidades entre Brasil e Estados Unidos, enquanto o cara está apontando a arma para os nossos vizinhos aqui, entendeu? E em busca exatamente do quê? Em busca das nossas riquezas minerais, em busca das riquezas minerais da Venezuela, da Colômbia e tal, não sei o quê. Então, eu já acho que, sabe, como é que vai ser esse retrato final, entendeu? Quer dizer, porque a coisa ficou muito complexa, né? Quer dizer, você tem uma cessação de hostilidades aqui, mas aí ele está atacando ali, então vai ter que ser uma coisa regulada
no milímetro, sabe? No detalhe mesmo, no micrômetro mesmo, assim, sabe? A forma que isso vai aparecer. Acho bem difícil, a nossa diplomacia deve estar dando tratos à bola para ver como é que faz para não ofender também os nossos vizinhos, né? Claro. Quer dizer, pô, você está sendo atacado, os caras estão ameaçando você com 10 mil soldados, você vai pegar e fazer a foto rindo com o Trump? É uma situação muito delicada, porque é Muito isso, ao mesmo delicada. tempo que ele tem que resolver questões internas aqui do Brasil, tem essa questão América Latina que está em jogo. Então, delicadíssima situação de Lula de fato. Edu, quer finalizar? Exato. Se a gente colocar em perspectiva as últimas semanas, né, o presidente Lula foi o primeiro lá primeirão, muito longe dos outros, a dizer que o que estava acontecendo no Oriente Médio era um genocídio contra o povo palestino. Aí sai um acordo, por pior ou melhor que seja, o que falou o presidente Lula, o que falou o Brasil depois de ter se posicionado dessa forma? Quase nada. Por quê? Foi na mesma semana, ou na semana anterior, em que o presidente Lula conversou com o Trump. E se nós temos uma diplomacia profissional, figura que eu usei na semana passada, são profissionais de um lado e macacos armados de um outro, que é esse subgrupo de acelerados que cerca o presidente dos Estados Unidos nas questões internacionais, a começar pelo secretário de Estado, né? Outra figura que eu tenho usado muito, qual é a diferença do governo Bolsonaro para o governo Trump? O governo Trump é um espertalhão cercado por idiotas, enquanto que o governo Bolsonaro era um idiota cercado por espertalhões. Então, lá é mais complicado de conversar com o segundo escalão, né? E também quero lamber a nossa cria aqui, porque nesse jornal aqui nós dissemos desde o começo, não porque vai encontrar em Mar-a-Lago, não porque vai encontrar na Casa Branca, não porque vai encontrar semana que vem, não porque o presidente Lula vai ligar. Olha, era só ter 4,5 gramas de cérebro para saber que a reunião vai ser na FAO. Você acha mesmo que o Trump vai para a FAO conversar de fome? Acha? Né? Você acha que o presidente Lula vai ser idiota de sentar no salão oval ou no campo de golfe do Trump? Que ele, primeiro, ia dar essa foto para a oposição e depois que ia se sujeitar à possibilidade de ser não humilhado, porque o Lula não seria, como também não foi o presidente da África do Sul, mas ser submetido a uma tentativa de humilhação? Ora. Né? Ora. Então, é isso. Sim, quando a gente fala, inclusive, em crise em relação à América Latina, deixa eu trazer, então, os principais pontos do que está acontecendo. Após as acusações de Donald Trump de que o presidente colombiano estaria à frente de cartéis de drogas, o que, segundo ele, justificaria ações militares americanas no Mar do Caribe, o governo da Colômbia reagiu. Gustavo Petro convocou o embaixador colombiano em Washington, Daniel Garcia Penha, para consultas. É um gesto diplomático interpretado como um sinal de protesto. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia informou que Garcia Penha já retornou a Bogotá e que nas próximas horas o governo anunciará as decisões tomadas em resposta às declarações de Trump. Petro comentou sobre as ações militares norte-americanas na região, com explosões de barcos, e denunciou que inocentes têm morrido. Pero al enfrentar el tema en el Mar Caribe, que nada tiene que ver con el fentanilo, lo que los Estados Unidos está produciendo es que lo que quiere es el petróleo de Venezuela y de Guyana. La codicia petrolera es la que está detrás de la estrategia que está tirando misiles sobre pescadores. Hay ya pescadores de la isla de Trinidad y Tobago que murieron bajo un misil. Allá, el video de una lancha que no estaba surcando el mar, sino que tenía los motores levantados y por tanto quieto, al cual le cayó un misil. Todavía no sabemos exactamente el punto. Allá, pescadores jóvenes que salieron de sus casas en Santa Marta y no han vuelto. Aún no es tiempo de decir lo definitivo, pero nos preocupa porque sus familiares están llamando.
Trump, inclusive, tem ampliado as hostilidades e tudo teve início com acusações semelhantes feitas contra o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, também de envolvimento com o narcotráfico. Há poucos dias, durante o congresso do PCdoB, o presidente Lula comentou sobre essa crise na América Latina e criticou a intervenção dos Estados Unidos na região. Porque todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. O que nós dizemos publicamente é que Cuba não é um país de exportação de terroristas. Cuba é um exemplo de povo de dignidade. Tantas coisas que nós dissemos, mas muitas vezes a gente não é entendido. Lula vinha sendo cobrado em relação ao posicionamento sobre a Venezuela. E, nesse momento, ele se posiciona, faz críticas a essa possível intervenção de um país de fora, sem nomear Donald Trump, inclusive, mas, claro, que dando esse entendimento. Biazita, queria te ouvir sobre o que acontece nesse momento na América Latina e essa delicadeza realmente em que Lula se posiciona por conta desse encontro que vai acontecer com Donald Trump. São situações muito complicadas, porque assim, a gente sabe que os Estados Unidos começam a atacar o Petro porque os Estados Unidos quer parte do território da Bolívia para fazer essa invasão. Bolívia não, desculpa, gente. Deu Colômbia, que eu tô com a eleição do Rodrigo na cabeça. Da Colômbia para entrar. A fronteira da Colômbia com a Venezuela é um negócio enorme, é importante a gente dizer isso. Né? E ali seria interessantíssimo para os Estados Unidos fazer a invasão por terra na Venezuela por essa fronteira, ao invés da Guiana, que é muito complicado, porque é praticamente uma armadilha natural, né? Inclusive, ali a fronteira é Essequibo, é mais complicado ali. A Guiana abriu as portas, disse, não, pode vir, a gente ajuda os Estados Unidos, porque a Guiana viu ali uma brecha para conseguir se livrar da disputa por Essequibo. Mas, para os Estados Unidos, seria muito interessante utilizar esse território. E aí, para isso, ele precisa enfraquecer o Petro. Então, esse ataque ao Petro é um ataque muito bem pensado, não é um surto do Trump, né? Não é aquele surtinho dele normal. É um ataque pensado para o enfraquecimento do Petro, porque com esse enfraquecimento, dizendo que ali é uma região também de narcoterroristas, porque ele utiliza o termo narcoterroristas, isso justificaria uma invasão ao território e, consequentemente, essa invasão auxiliaria a invasão à Venezuela. Então, essa é a estratégia dele. E aí é muito perigoso porque a gente também está nesse território, né? A gente faz fronteira ali, é uma área já colapsada, é uma área complicada, a gente vai ter uma enxurrada de refugiados, e isso é um argumento do governo americano para fazer uma grande tomada de regiões na América Latina, a questão do narcoterrorismo. Então, eles utilizam esse argumento porque, a partir do momento que eles dizem que há terrorismo nessa região, há uma brecha internacional para que haja invasão desses territórios, sem efetivamente ter uma invasão à soberania desses territórios. Então, não seria uma guerra contra o Petro, não seria uma guerra contra o Maduro, seria uma guerra contra o narcotráfico, e esse narcotráfico atinge os Estados Unidos, são narcoterroristas perigosos, que podem, nesse processo, fazer uma invasão ou fazer um ataque contra os Estados Unidos, então eles precisam neutralizar essas células terroristas. Esse é o argumento americano para fazer essas invasões territoriais. Então, é uma situação muito séria para a soberania da América Latina. E o governo Lula tem muita compreensão da situação. E a gente tem um outro problema, que as pessoas não gostam de mexer nesse vespeiro, mas a gente tem que falar sobre isso. O Acordo de Barbados, por não ter sido seguido, criou um problema internacional para a Venezuela, que os países simplesmente não querem defender a Venezuela. O que é um erro também, porque a discussão não é uma dura, a discussão é a soberania da Venezuela. Mas por causa do Acordo de Barbados, de tantos países terem se colocado ali naquele Acordo de Barbados, e ele não ter sido seguido pela Venezuela, pelo Maduro, o que acontece é que internacionalmente há um silêncio, porque existe parte do mundo o entendimento que o Maduro não seria legítimo e outra parte entende que ele é legítimo. E essa confusão nessa história faz um silenciamento dos países, o que os Estados Unidos utiliza isso como brecha para ter um apoio a essa invasão à Venezuela. Então, essa invasão à Venezuela não é se, é quando ela vai acontecer e como ela vai acontecer. Se ela vai ser um processo muito cirúrgico, com uma operação de decapitação, a retirada do Maduro e, provavelmente, a entrada da oposição com a representante que é prêmio Nobel, que tem que lembrar disso, que isso já fortaleceu muito essa invasão à Venezuela,
ou se vai ser, de fato, um ataque de grandes proporções, e aí ele precisaria, assim, dos territórios que estão em volta da Venezuela. E a gente tem que lembrar que são territórios ricos, né, em petróleo, rico em gás. A gente tem uma questão ali da margem equatorial por ali, principalmente na Guiana. Então, assim, não é uma discussão, um problema com Maduro. A discussão não é o Maduro. Maduro é apenas o gatilho da discussão. A discussão é uma tomada de uma territorialidade rica em recursos naturais, de uma territorialidade que eles querem que volte a ser submissa aos Estados Unidos, que não está sendo mais, e que eles precisam mudar a estrutura governamental para manter esse poder. E o governo americano tentou fazer isso com o Brasil, porque quando o governo americano deu apoio à família Bolsonaro, o objetivo ali no tarifaço era muito claro, que a família Bolsonaro conseguisse retirar o Lula do poder e assumisse o poder através de um golpe de Estado com apoio das elites que seriam prejudicadas pelo tarifaço. Então, os Estados Unidos está tentando voltar ao poder na América Latina ou pelo voto ou através de golpes ou operações de decapitações. E aí, onde eles não conseguem pelo voto, eles criam situações com as elites internas. A gente está vendo isso na Venezuela e a gente está vendo isso nos outros países. E é uma situação preocupante porque é um outro tipo de golpe, não é que nem 64, né? É uma outra forma de dar golpe de Estado. E no caso Maduro, a situação fica mais complicada ainda, porque muitos países não reconhecem a legitimidade de Maduro. Então, essa fala do Lula é muito importante, apesar dela ser mais sutil do que o pessoal espera, porque ele deixa muito claro o seguinte: independente de quem governa a Venezuela, a soberania da Venezuela não pode ser retirada. A Venezuela é um país soberano, os problemas da Venezuela devem ser resolvidos dentro da Venezuela. E normalizar intervenções externas para resolver problemas internos é muito perigoso, inclusive para a nossa região. Porque primeiro você faz isso na Venezuela, depois você vai para a Colômbia, depois Bolívia, e um belo dia a gente acorda e isso é no Brasil. E assim, ele tentou no Brasil, ele não conseguiu inicialmente, mas ainda há um projeto. Lembrando que o Eduardo Bolsonaro fez uma fala ontem perigosíssima na rede social dele, relacionando o presidente Lula a chefe de narcotráfico. Ele falou isso, ou seja, não é um surto, a gente brinca, né? Surto não, é o mesmo discurso. Maduro é um narcotraficante, Petro é um narcotraficante, Evo é um narcotraficante, Lula é um narcotraficante. Se esses narcotraficantes estão ligados a grupos terroristas, temos o direito de invadir esses países, porque precisamos limpar os terrorismos desses países, terrorismo que afeta os Estados Unidos. Então, a narrativa está pronta e é talvez um dos períodos mais perigosos, eu acho que é o mais perigoso desde a década de 60. Lembrando que eles tentaram emplacar, inclusive, aquela lei aqui no Brasil para transformar grupos como o PCC em grupos terroristas. E daí abrir esse caminho para uma intervenção externa por parte de Donald Trump, que tem usado essa justificativa para atacar outros países, né? Eu também repito uma informação aqui que eu recebi numa conversa com o Breno Altman, com quem eu conversei, de que a Colômbia passa por um processo eleitoral em maio do ano que vem. E a depender desse resultado das eleições colombianas, Trump pode ter um parceiro ali como presidente, e daí ele tem o território livre para fazer via terra uma invasão à Venezuela. Então, assim, é muito importante essa eleição que acontece na Colômbia em maio de 2026. Laura? Bom, vamos só combinar uma coisa. Os Estados Unidos têm tomado umas lavadas em guerras, hein? A Venezuela não é um patinho na lagoa esperando ser alvejado por um calibre 12. Não. A Venezuela, o povo está armado. Sim. O Maduro está armando o povo venezuelano e a gente está vendo manifestações na Venezuela, o povo em armas. Eu acho muito louco quando as pessoas falam o Maduro é um ditador. O Maduro está cercado de um povo armado. Se esse povo está armado e ele é contra o Maduro, por que ele não vira arma e aveja o Maduro? Será que não é porque esse povo só virou povo depois da vitória do chavismo? Porque até então a elite venezuelana não estava nem aí para o povo venezuelano, nem aí. Quer dizer, eu fui para a Venezuela várias vezes, cara, o que eu via lá era o seguinte: as elites venezuelanas tinham casa na Flórida. Casa na Flórida, elas não moravam lá, porque é muito pertinho. Então, é uma elite que não estava nem aí para aquele povão. Ela pegava e sugava aquele petróleo, aquela reserva gigantesca de petróleo, mandava para os Estados Unidos e ficava vivendo nos condomínios, nos resorts de Miami, entendeu? Então, o lance é o seguinte: esse povo virou povo, teve cidadania, teve direitos, conheceu
sabe, um horizonte na vida depois da chegada do Maduro. Então, ainda que mais não seja, eu sempre questiono, porque um povo armado pode derrubar o seu ditador, se não derruba, talvez seja o caso de a gente pensar, será que esse povo não atribui a esse governo uma legitimidade que escapa para os mecanismos convencionais do que seja democracia? Lá é outro tipo de democracia, mas a China também é, em Cuba também é, são outros tipos. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o Brasil não pode permitir uma intervenção americana na Venezuela. Por quê? Ou na Colômbia? Porque isso seria exatamente dizer o seguinte: Brasil, tchau, você não manda mais aqui. E o Brasil tem uma posição de ascendência, é um líder regional importantíssimo. É só ver a importância que teve a eleição do Lula e o efeito cascata que teve para o levante da esquerda na América Latina. Então, o Brasil não pode, e o Lula não pode, permitir uma intervenção nesses dois países, que são países que, enfim, têm um alinhamento tácito com a mentalidade progressista e tal. Então, portanto, é uma situação muito difícil, mas que eu não acho que seja uma situação que... vocês lembram do Guaidó? O Guaidó pegou e chegou um belo dia, o Guaidó falou assim, nós vamos entrar na Venezuela e vamos entrar pela Colômbia, 2019. Vamos entrar pela Colômbia. E foi aquela coisa, e ele fez um show de rock na fronteira da Colômbia, que é para levar ajuda humanitária para a Venezuela a partir da Colômbia. E todo mundo estava esperando que ali se levantasse o povo venezuelano e aclamasse o Guaidó como o presidente. Não aconteceu nada. O Guaidó entrou... Não, o Guaidó nem entrou. O Guaidó ficou ali na ponte e não aconteceu nada. Nada. Eu estava lá na Venezuela nesse momento, porque houve uma convocação de toda a imprensa progressista do mundo para ir cobrir aquilo. E não aconteceu nada. É isso, entendeu? Quer dizer... O problema é que nós temos, e agora nós temos, não é mais o Guaidó, né? Porque o Guaidó era o Fux do momento, né? O palhaço que vai passar para a história como um rodapé de página. Agora é a Maria Corina. Maria Corina que ganhou o Prêmio Nobel. Como eu disse, a indicação de Maria Corina era um prenúncio do que viria. E é o que está vindo. Agora, a Maria Corina, cara, a Maria Corina é tão desqualificada que ela deu uma entrevista para o filho do Donald Trump, prometendo para o filho do Donald Trump, gente, prometendo entregar todas as reservas de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos. Quer dizer, cara, você acha que o povo venezuelano é otário? Cara, não é que ela... Porque ela podia chegar e falar assim, nós vamos usar a riqueza do nosso país para melhorar a vida da população. Se ela tivesse né? Não, ela pegou e falou, nós vamos entregar para vocês. Olha, pode vir, pode explorar, pode... O povo venezuelano não é idiota. Ele deu um negócio desse, uma confissão dessa, assinada de próprio punho pela Maria Corina, eles vão entregar isso para o Trump, para Maria Corina, para essa gente? Não vão. Então, eu acho que os Estados Unidos sabem, e eu concordo com a Biazita, uma das coisas que ele pode fazer é tentar matar o Maduro, é tentar fazer aquela coisa, o magnicídio, né? Matar já que tem a lei Magnitsky, né? Fazer o magnicídio, cortar a cabeça do Maduro. Agora, fazer uma intervenção militar, enfrentar aquele povo, eu quero ver eles terem coragem, entendeu? Coragem, porque o povo venezuelano é orgulhoso. E, aliás, o hino deles é a coisa mais linda do mundo. Eu até hoje canto de vez em quando eu vejo essas sacanagens aí contra... Sabe que o Guaidó me lembra, sempre que a gente comenta sobre ele, agora me lembra muito a atuação do Eduardo Bolsonaro também, né? Caminham pela mesma trilha. Tem um meme que tá rodando aqui, eu fui procurar agora, não achei, de Eduardo Bolsonaro, já velhinho, né? E ele dizendo, não, Trump vai salvar meu pai. E daí vem a enfermeira ajudando, sim, mas agora vamos deitar, vamos dormir agora. Então é isso, esse rodapé da história, né? Edu, quero te ouvir sobre também. Eu tô sem o seu áudio, Edu, tá mutado. Calma lá. Caramba. Foi, chegou. Ok. Chegamos. Vai jogar tênis com o Maduro. Ele vai com o Guaidó.
Dois vão jogar tênis lá em Miami, tal, porque é o que o Guaidó tem feito ultimamente. Aliás, quem paga ele, né? Mas, enfim, eu tenho não é uma aposta, porque não tenho dinheiro para sair apostando, mas eu tenho vejo uma possibilidade que é uma intermediária entre o magnicídio e a invasão americana. Que eu tenho muita dúvida se os Estados Unidos vão botar soldado pé dentro de qualquer país nesse momento. Porque uma das 3 grandes promessas de Trump foi primeiro que a guerra na Ucrânia ia acabar em uma semana. E depois, primeiro era 24 horas, depois passou por uma semana. E depois que o povo americano não aguenta mais guerra. É um povo que está em guerra permanentemente desde a Segunda Guerra Mundial, e é um povo que está desde 2001 constantemente, ininterruptamente em guerra. E quem vai para a guerra são os filhos da classe média e dos pobres também. Vai a classe média porque o exército americano, as forças armadas americanas são socialistas, segundo a visão dos Estados Unidos. Porque dão saúde de graça, dão faculdade de graça, pagam bons salários. Em troca, você vai lá e pode morrer pelo país para conquistar mais petróleo, mas eles acreditam que estão indo para exportar democracia e direitos humanos. Então, as famílias americanas estão continuamente, há 25 anos, mandando filhos para a guerra, e guerras que eles não veem ligação com o seu próprio país. Tinha um pouco da guerra com o terror lá no começo, em 2001, mas que depois virou guerra no Afeganistão, depois virou guerra no Iraque, e agora eles... Tenho dúvidas se Trump colocaria pés americanos dentro da Venezuela, como não colocou na Ucrânia, como não colocou no Oriente Médio. Qual seria esse caminho intermediário? Fomentar o golpe de Estado pelas Forças Armadas venezuelanas, que foram compradas a dinheiro pelos 2 governos Chávez Maduro, comprados a dinheiro, como, aliás, só ia acontecer com todas as Forças Armadas. O negócio deles é dinheiro. A PDVSA está na mão dos generais da Venezuela. E isso compra a lealdade deles. Eles não são leais ao projeto bolivariano, nem ao socialismo e nem à divisão de renda que acontece, o fim da quase erradicação do analfabetismo que estava acontecendo na Venezuela. Forças Armadas gostam de dinheiro, principalmente a cúpula que não vai para a guerra. Então, eu acredito que eles vão fomentar golpe de Estado via generais venezuelanos. E aí a possibilidade de se ter uma guerra civil na Venezuela é enorme pelo motivo que a Laura acabou de trazer. Você tem as brigadas, forças bolivarianas, esse sim interessado na manutenção do sistema de governo bolivariano mais próximo do socialismo, porque eles estão defendendo a si próprios. Então, aí você tem uma possibilidade complexíssima, se isso acontecer, de americanos não colocarem o seu sangue, mas fazerem venezuelanos lutarem contra venezuelanos. E a mesma lógica na Colômbia. Não vejo agora na Colômbia a possibilidade de Estados Unidos entrar militarmente, porque tem uma desculpa muito grande para não entrar. Quer dizer que defendeu a democracia ganhando no voto do Petro. No voto do jeito que for. E também comprando a dinheiro as Forças Armadas colombianas. E, de novo, a Colômbia não precisa nem dizer. A Colômbia tem suas forças, polícias militares, o próprio exército, paramilitares e a força guerrilheira que também está hoje no jogo político, mas tem armas. Então, eu vejo aqui grandes possibilidades do caos ser interno, fomentado pelos Estados Unidos, com toda a força econômica que eles têm, tentando comprar as Forças Armadas. Porque esses caras gostam, repito, de dinheiro, não é de defender projeto e muito menos de defender sua própria população.
Bia, eu sei que a gente teria mais um monte de assuntos para falar sobre esse cenário internacional, mas estou com pouco tempo. Então, assim, vou te pedir para pincelar o que você destaca já nessa despedida, por favor. Eu acho que a gente tem que ter muito claro é que essa disputa pela América Latina é uma disputa também que tem relação com outro cenário geopolítico, que é Estados Unidos e China, né? A gente pode observar que os países que estão sendo ameaçados pelo Trump na América Latina são grandes parceiros políticos e econômicos, tanto da China como da Rússia. Então, isso tem relação direta com essa mudança de ordem mundial, onde há uma necessidade dos Estados Unidos neutralizar esses parceiros da América Latina, da China e da Rússia, para voltar a ter poder sobre a região, porque a gente já tem um cinturão trumpista. E aí, só sobre essa questão da possibilidade da invasão da Venezuela, seria por ar. Seria por bombardeio via navio, porque você cria o caos na sociedade, as pessoas entram em pânico e é nesse momento que você tem uma operação de decapitação, onde você tira o presidente, né, ou o líder político que está ali, e você leva o caos à sociedade. Mas existe nos Estados Unidos um pequeno apoio a essa guerra, porque o Trump está linkando isso a um possível ataque terrorista aos Estados Unidos. Como ele sabe que não há apoio dos americanos a invasões, né, a utilização do exército em guerras alheias, vídeo que aconteceu na guerra Irã e Israel, que não houve esse apoio do americano médio, porque não queria as Forças Armadas americanas entrando numa guerra que não tinha relação com eles, ele está constantemente, todos os dias, trabalhando na cabeça do americano que vencer a Venezuela é impedir a destruição dos Estados Unidos, para justificar até a utilização de forças armadas ali. Mas, inicialmente, é uma operação de decapitação, com enfraquecimento do Maduro, e se tiver um ataque dos Estados Unidos à Venezuela, vai ser um ataque com um bombardeio não de pequeno alcance, não de grande alcance, em algumas regiões pontuais, porque é para fazer a desorganização do Estado venezuelano, criar pânico e, assim, criar todo um cenário para conseguir a retirada do Maduro. E acaba virando também um aviso aos outros países da América Latina que possuem essa relação forte com a China e com a Rússia, tipo, ataco mesmo, apesar de vocês terem fortes relações com essas potências bélicas e econômicas, no caso da China. Perfeito. Bia, muito obrigada. Sempre bom te receber por aqui, poder conversar e te ouvir. Um beijo grande, bom trabalho, boa semana por aí. Até. Beijo, gente. Tchau. Vou voltar aqui para o cenário nacional. O presidente Lula começou a semana com a pilha toda. Pois é, olha aí a corridinha de Lula. Na manhã desta segunda, ele recebeu 28 novos embaixadores que irão representar seus países no Brasil. Lula cumprimentou os diplomatas, se afirmando a amizade e o respeito com os países. É motivo de orgulho para o Brasil acolher um dos corpos diplomáticos mais numerosos e diversos do mundo. Poucas capitais têm tantas embaixadas estrangeiras acreditadas como Brasília. Levar o Brasil de volta à cena internacional foi uma das primeiras e mais urgentes missões do início do meu terceiro mandato. Eu quero desejar a vocês toda a sorte do mundo aqui no Brasil. Vocês serão tratados e terão a atenção do Itamaraty como se fossem amigos nossos há muitos anos, porque o que nós queremos é mostrar ao mundo que nós precisamos fortalecer o multilateralismo, e o multilateralismo é baseado na boa relação cordial, comercial, econômica e, sobretudo, uma relação pacífica, sem ódio, sem negacionismo e sem ferir o princípio básico da democracia e dos direitos humanos. Lula lançou ainda nesta segunda o programa Reforma Casa Brasil, que tem o objetivo de facilitar o acesso a financiamentos para reformas e ampliações residenciais para famílias de baixa e média renda. Lula aproveitou a cerimônia para criticar os super ricos que reclamam dos investimentos sociais do governo, mas que são beneficiados com isenções e desonerações fiscais que chegam a 500 bilhões de reais. Eu, quando vejo os empresários, às vezes, criticar a gente, não, porque a gente gasta demais, porque vai criar um programa de 40 bilhões de financiamento de casa. Tinha gente que não queria que a gente criasse esse programa de reforma de casa. Tinha gente que não queria que a gente aumentasse a poupança, porque para o mercado não interessa, não sei das quantas. É sabe que os empresários que reclamam de nós, eles têm praticamente mais de 500 bilhões de desoneração, isenção fiscal, e eles não querem baixar 1% disso.
Pois é, e esse mês virou lei o programa do governo federal que acelera acesso a médicos especialistas no SUS. É o Agora Tem Especialistas, que prevê parcerias com hospitais privados para prestação de serviços médicos. Vamos entender melhor como funciona esse programa, benefícios, vamos falar um pouquinho sobre movimentação ali na Câmara dos Deputados. A gente recebe convidado especial, a deputada federal Ana Pimentel, do PT de Minas. Ana, deputada, um prazer te receber por aqui. Tudo bem por aí? Eu tô sem o áudio da Ana. Peraí. Será que tá mutado por aí? Ainda não ouço. Vamos ver. Vamos tentar resolver rapidamente. A Ana Pimentel, que vem conversar aqui com a gente. Eu ouvi alguma coisinha, talvez. Chegou. Agora... Rita. Chegou, agora sim. Bom dia, deputada. Prazer te receber por aqui, viu? Tudo bem por aí? Bom dia, tudo ótimo por aqui. Um prazer estar com vocês aqui nessa manhã e principalmente falando de um tema tão importante que é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde através desse programa inteligente, inovador que o governo federal está propondo para o nosso país. Explica detalhes para a gente, como funciona. Isso é uma demanda antiga, inclusive, né? De ter acesso a essas especialidades de uma maneira mais célere por parte da população. O governo federal, nesse momento, está lidando com um vazio que nós temos dentro do Sistema Único de Saúde, que é exatamente essa média complexidade, a realização de exames, consultas com especialistas, a realização de cirurgias também, que nós sabemos que é uma demanda antiga, até porque na história do Sistema Único de Saúde, a gente conseguiu consolidar bem a atenção primária à saúde, que são os postos de saúde que ficam próximos de onde as pessoas moram, e a gente faltava lidar exatamente com esse centro, com essa que o que a gente define como média complexidade. Então, esse programa, porque ele é muito importante, inovador, ele parte exatamente de dívidas que muitos dos hospitais filantrópicos têm com a Receita Federal, e ele vai trocar essas dívidas por consultas e cirurgias e realização de exames. Então, nesse momento, já está em curso essas negociações, vários lugares, inclusive, já estão implementando o programa para a gente lidar com essa fila que é uma fila histórica do nosso país. Ele tem algumas centralidades, né? Então, ele pretende direcionar os seus esforços para as áreas que nós temos mais demanda em saúde, que é o câncer, a cardiologia, ortopedia, oftalmologia, que são as necessidades que nós temos de maior quantidade no país, são as nossas maiores filas. Então, ele lida, como você muito bem anunciou, com um dilema que é histórico e nós sabemos que é uma das prioridades do presidente Lula, que ele falou desde a campanha presidencial. Acho importantíssimo você trazer essas informações até a título de serviço para quem está nos acompanhando. Vou rodar aqui para a nossa bancada para a gente questionar, entender melhor a sua atuação e as movimentações no Congresso. Laura? Boa tarde, não, bom dia ainda. Ainda, sim. Ainda bom dia. Bom dia, deputada. Eu queria que você exemplificasse assim, o que são os gargalos atuais. Por exemplo, câncer. A gente tem sempre campanhas de mamografias e tal, não sei o quê. Aqui em São Paulo, particularmente, a gente tem uma grande campanha de detecção, para detecção precoce do câncer de mama. No entanto, parece que há um problema, uma vez constatado, o que fazer, né? Quer dizer, é o tratamento constatado, há um tumor, ele precisa ser ou operado, ou enfim, todo o tratamento subsequente, e é aí que que o caldo entorna. É nesse ponto que esse programa entra na equação da saúde? Laura, você tocou num ponto muito importante, a gente está no Outubro Rosa, então é muito bom também a gente falar sobre o câncer de mama, até porque ele também é o mais prevalente e é um câncer, se ele detectado precocemente, ele tem cura em altíssimos níveis. E no Brasil, aí, para dar o exemplo concreto como você propôs, o câncer de mama no Brasil, nós geralmente o identificamos, fazemos o diagnóstico muito tardiamente. Esse é o principal problema, é um problema de diagnóstico.
Como ele é feito muito tardiamente, quando ele é feito, a pessoa precisa de tecnologias já mais caras e tecnologias mais invasivas, e aí a gente tem um baixo índice de cura, exatamente porque a detecção dele é muito atrasada, é muito tardia. O que que o governo federal está fazendo? Quero aproveitar, inclusive, para elogiar o ministro Padilha, que tem feito um trabalho muito importante à frente do Ministério da Saúde, e notadamente com relação ao câncer de mama. Primeiro, está aumentando ele diminuiu a idade que as mulheres vão começar a fazer a mamografia. Antes era acima de 50 anos. Aí o que que a gente identificou com dados epidemiológicos? Que 23%, em torno de 23%, das mulheres que têm câncer de mama, elas estão na faixa etária de 40 a 50 anos. Então, diminuiu-se agora a idade que é sugerida a realização da mamografia, que começa agora com 40 anos. Ao mesmo tempo, ele está aumentando o acesso à mamografia, porque o nosso país ele tem muita desigualdade, nós sabemos. Foi bom você ter usado o exemplo de São Paulo. São Paulo tem muito mamógrafo. Mas a gente chega, por exemplo, aí eu vou dar exemplo de Minas, que está pertinho, é Sudeste. Quando a gente chega no interior de Minas, as mulheres têm pouco acesso a mamógrafo até hoje, podem acreditar, porque são cidades, pela característica do estado, né? São muitas cidades pequenas, então as mulheres, para fazer a mamografia, elas precisam ir para cidades maiores, e tudo isso atrasa a realização do procedimento. E aí ele está diversificando também a estratégia de acessar o mamógrafo. Agora, por exemplo, lançou as carretas que vão rodar pelo país em Minas Gerais. É um sucesso essas carretas, porque elas chegam em cidades menores também, então pode realizar o exame mais precocemente. E a gente conseguindo fazer a detecção, o diagnóstico mais precoce, o tratamento, aí o terceiro ponto que o ministro também fez, que foi muito importante, que foi introduzir medicamentos novos no tratamento do câncer de mama. Esses medicamentos, como são medicamentos orais, eles também são mais efetivos e, ao mesmo tempo, trazem menos efeitos colaterais para as mulheres e são mais efetivos. Então, tudo isso é uma linha de cuidado do câncer de mama, uma linha de cuidado nova, inteligente, cuidadosa com as mulheres, e que é uma política do nosso governo. É importante a gente também trazer como informação, porque ele vai mudar o cenário epidemiológico, e é um exemplo concreto do que o programa Mais Especialistas vai fazer para a redução do cenário que nós temos hoje do câncer de mama. Mas a gente poderia dar outros exemplos. Por exemplo, a questão, no nosso país, a gente tem em torno de 25% de pessoas que têm entre diabetes e hipertensão arterial. Todas as duas doenças, elas acarretam danos, que são danos no coração. E aí isso demanda mais realização de exames cardiológicos, para a gente também conseguir diagnosticar mais precocemente. E se tiver que ter alguma intervenção para evitar aquele evento, qual é o evento que a gente não quer que aconteça? Infarto e AVC, que são as duas principais causas de mortalidade no nosso país. Infarto são as chamadas condições cardiovasculares, são as que mais matam no nosso país. Se a gente consegue diagnosticar mais precocemente, consegue cuidar dessas pessoas, que são 25% da população, é muita gente, a gente evita a mortalidade e também economiza, porque evitando chegar ao infarto, que é um evento mais radical, que demanda mais tecnologia, a gente economiza para prevenir outras doenças também. Então, para dar dois exemplos concretos do que o programa pode fazer para melhorar a saúde da população brasileira. Perfeito. Deixa eu fazer um parênteses rápido aqui, porque Alexandre de Moraes, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, vota agora pela condenação de todos os réus desse núcleo 4 que está sendo julgado hoje pela primeira turma, viu? Segundo Alexandre de Moraes, eles atuaram como uma milícia digital extremista. Lembrando que esse grupo julgado é acusado de atuar para difundir fake news contra o sistema eleitoral e manter a militância bolsonarista ativa, incentivando as manifestações golpistas
para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder em 2022. Então, esse é o momento em que Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, dá o seu voto pela condenação de todos os réus do Núcleo 4. Atualização importante para todos vocês. Vamos voltar para a deputada, a gente conversa agora e eu vou passar para o Edu fazer um questionamento. Por favor, Edu. Obrigado, Thali. Deputada Ana Cristina Pimentel, professora doutora de medicina, ex-secretária de saúde de Juiz de Fora, né? E só que também é vice-líder do PT. Então, eu vou puxar para a política. Teríamos o dia inteiro para falar de Minas Gerais e saúde também. Essa história do Zema querer estar vendendo o prédio da Universidade Estadual de Minas Gerais, uma vergonha. Queria privatizar a escola, não conseguiu, quer vender os prédios com a escola dentro. Tem o processo todo de Mariana e Brumadinho. Agora, essa ação da Polícia Federal, Ministério Público, essa roubalheira na mineração, dava para ficar aqui o dia inteiro, mas aliás, não só o dia de hoje, mas vou trazer para dentro do Congresso, deputada, porque a gente tem colocado, depois de todo o governo Lula 3 e de governo Bolsonaro, e desde Michel Temer, desde o último mandato da presidenta Dilma, que PT, base progressista e a base democrática não conseguem propor coisas. Estão tendo sempre que trabalhar contra a destruição do país. É a reforma tributária que eles querem para fazer para o patrão, tem que se colocar contra. É a reforma da Previdência que eles querem acabar com direitos, tem que se colocar contra. É o ele não para não eleger Bolsonaro. É sempre algo contrário. Finalmente se tem a oportunidade criada, e nisso, né, o nosso camisa 10, como diz o presidente Lula, ajudou bastante nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, mas se tem a oportunidade criada e o governo não perdeu a oportunidade de propor para frente. E a primeira proposição para frente, que foi imposto de renda, emplacou e os caras não tiveram como fazer para brecar isso. A gente tem a questão da jornada de trabalho 6x1, que pela mesma lógica eu não gosto de chamar de 6x1, eu gosto de chamar de 5x2, que é para propor, para construir, não para destruir, mas enfim, aí, né, conversem com os marqueteiros. E também tem a questão que o presidente Lula já colocou, agora me fugiu aqui. A Me ajuda aí, tarifa Thali, zero, você vai Du. lembrar. Tarifa zero no transporte coletivo. Então, a gente tem uma luta de construção agora para esse final de ano, que talvez não dê tempo de votar, e também para o começo do último ano do mandato do presidente Lula. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco, primeiro, se essa minha impressão de que está difícil de votar esse ano faz algum sentido, se entra com tudo de uma vez, se já prepara para o ano que vem, que o ano que vem é curtíssimo em termos parlamentares, e já falei demais. Por favor. Eduardo, vamos ao tema da política, que é o que também nos mobiliza e que faz também que tenha oportunidade nesse momento de estar aqui na Câmara dos Deputados, num momento tão importante para a história brasileira. Como você muito bem colocou, a gente vem desde que o presidente Lula ganhou as eleições. É importante a gente caracterizar, nossa democracia, ela ainda está em crise, ainda está instável. São vários capítulos, em vários atos, a tentativa de retirar a nossa democracia, seja na tentativa de 8 de janeiro, que depredaram os 3 poderes, mas na ameaça constante de impedir o presidente Lula de concretizar o projeto político pelo qual ele foi eleito. Esse é o cenário da Câmara dos Deputados, ele segue sendo o cenário da Câmara dos Deputados nesse momento. O que a gente tem conseguido, e aí acho que parte significativa disso se deve à genialidade do presidente Lula e também à vocalização direta que ele tem com o povo brasileiro. Outra parte é que, de fato, eu sou muito otimista com o povo brasileiro. E sei que o povo brasileiro pulsa pela mesma concepção que nós defendemos, ou seja,
O povo brasileiro quer mais acesso à saúde, quer mais acesso à educação, o povo brasileiro defende tarifa zero. Quando a gente fala em termos de agenda concreta, e aí é que eu acho que foi um acerto do nosso governo, um acerto do presidente Lula e do nosso governo, foi de transformar os nossos temas e os nossos debates em agendas muito concretas, que interferem na vida cotidiana da população brasileira. O imposto de renda é uma pauta absolutamente necessária. Nós conseguimos aprovar. E agora o presidente Lula está colocando, além do fim da escala 6x1, que depois eu comento que eu acho importante o ponto que você colocou e eu concordo. Tarifa zero, que você também mencionou, o presidente Lula está colocando. E tem um terceiro ponto que ele está colocando com centralidade, que é a universalização da educação infantil. Ou seja, o acesso à creche, que nós sabemos que é uma pauta concreta, fundamental para as crianças e também para as mulheres brasileiras, que nós sabemos que o povo brasileiro deseja, almeja. E aí é que vem a tensão política do tempo que a gente vive. Quanto mais nós colocamos a agenda, que é a agenda necessária e pela qual o povo brasileiro concorda com a gente, mais a direita vai tentar nos sabotar também. Mais parte da Câmara vai tentar sabotar para impedir. O que nós temos ao nosso lado nesse momento? Nós acertamos muito quando a gente foi para as ruas falar contra a PEC da blindagem. Nós acertamos muito fazer isso. Porque naquele momento ficou didaticamente configurado o que a gente sempre falou, mas ficou didático, que tem uma parte aqui, que é essa direita mais radicalizada, que muitas das vezes o Centrão se casa com ela, se associa, se articula, que está aqui para defender os seus próprios privilégios, e por isso eles foram, por exemplo, contrários ao... Tem uma parte da direita que foi contra o programa Mais Especialistas. Eles fizeram, inclusive, kit obstrução aqui para não votar o programa Mais Especialistas, assim como derrubaram a MP, que era uma MP importante, que conseguiria trazer mais recursos para a gente no ano que vem, para o governo federal fazer políticas públicas. Então, nós acertamos em levar esse debate para as ruas, e mostrar que a população brasileira, nesse momento, quer mais políticas. O Lula acertou muito também em colocar o debate da soberania junto com a democracia, com as agendas concretas. Então, nesse momento, minha avaliação é que nós temos que dialogar diretamente com o povo brasileiro. Nós temos que conversar diretamente com o povo brasileiro. Por isso, aqui é muito importante que nós temos um veículo de comunicação importante, que traz informação, que politiza. Nós que somos políticos, deputados, temos que fazer isso diretamente com a população. O presidente Lula está fazendo. É um momento positivo para o nosso projeto de país. Então, nós temos que acelerar, dialogar diretamente com a população brasileira e fazer, por fim, o que a gente está conseguindo fazer, que é também trazer ganhos concretos para o povo brasileiro. Ganhos concretos é fundamental para legitimar a plataforma política que nós defendemos. Eu agradeço a presença da deputada aqui com a gente, viu? Aliás, deputada, é bom, eu gosto sempre de lembrar quem participar com a gente que você está falando para todo o Brasil. A gente está por todo o Brasil, na antena parabólica, canal 555, então é bom também a gente trazer essas várias visões de Minas Gerais, de outros estados. Então, assim, muito agradecida pela sua disponibilidade aqui com a gente. Volte mais vezes. Um abraço para você, bom trabalho, até uma próxima oportunidade. Eu que te agradeço, obrigada. Aproveito para cumprimentar vocês pelo excelente trabalho que fazem, divulgando informação correta, de qualidade para a população brasileira. E deixo um abraço para todo mundo também que nos assiste, desejando que nós nos encontremos em breve. Muito obrigada. Um abraço para você também, deputada. Aliás, falando sobre o nosso trabalho aqui, né? Vamos encher um pouquinho nossa bola também. Deixa eu trazer 2 comentários muito bacanas que a gente recebeu. Cadê aqui, ó? A Kátia SM53 falou assim, olha, a TVT News tem feito uma enorme diferença nas mídias sociais, no jornalismo nacional, pois tem trazido mais informações das ações
e aproximando as informações, eu entendo. Aproximando do povo brasileiro do governo Lula, diz ela, complementando. Muito obrigada, viu, pela mensagem. E o Bartolomeu José Cirino disse: sempre estou indicando aos que se ligam nas TVs da desinformação para acompanharem a TVT, onde se prima pela verdade. Muito obrigada pela mensagem, Bartolomeu, também. Lembrando que nas redes sociais a gente está no youtube.com/RedeTVT. Então, se você quiser mandar mensagem, participar aqui do nosso programa, mande mensagem por aqui. Aliás, no YouTube a gente tem o nosso clube de membros. Você pode se tornar um membro e daí você consegue pelo WhatsApp mandar mensagem, participar inclusive das entrevistas que a gente faz aqui no estúdio. Então, fica ligado aí também nas informações e tá tudo em tvtnews.com.br. Você pode entrar lá para ter acesso às informações e notícias e análises também. Vamos dar sequência às nossas notícias? Olha só, falando em saúde e acesso à saúde, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quer acabar com a FURP, que é a Fundação para o Remédio Popular, que produz cerca de 40 tipos de medicamentos, especialmente os remédios de baixo custo para o SUS. Neste momento, uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo discute esse tema. Quem tem informações para a gente, está lá acompanhando tudo, é a repórter Gerrana Rodrigues. Gerrana, bom dia, conta para a gente. Bom dia, Thalita, bom dia quem nos acompanha. Thalita, se eu pudesse resumir em uma frase, o que está acontecendo aqui é mais ou menos o seguinte: governador Tarcísio de Freitas envia projeto de lei de 2 páginas que pode deixar o seu pai sem remédio de pressão. É porque a FURP, né, essa fundação que produz remédio a baixo custo, produz medicação para pressão alta, mas não só, medicação para HIV, e que são os imunossupressores, medicações para tuberculose e outras que a gente usa sempre que vai no médico, tá ali com uma sinusite, tá com algum problema de saúde, como amoxicilina, cefalexina, todo mundo já tomou. Esses remédios, eles vão, por exemplo, para programas como Dose Certa, como farmácia popular. E a FURP faz isso desde os anos 90. Essa audiência, ela fala que o desmonte que acontece na FURP, que agora o Tarcísio quer extinguir a FURP, mas que isso não vem de agora, que é um desmonte que acontece, começou lá no governo Dória. Na época, olha só, a fábrica ela tem capacidade para trabalhar, produzir medicamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas hoje produz só durante 8 horas. Em 2015, ela produzia o triplo, entregava 2,5 bilhões de remédio por ano. A audiência aqui teve participação de vários vereadores aqui da cidade de São Paulo, também vereadores da cidade de Guarulhos, que é onde fica a FURP, também deputados aqui do estado de São Paulo. Uma das vereadoras, a vereadora Fernanda Curti, que esteve aqui presente, ela falou o seguinte: ela repudiou o fechamento da FURP, dizendo que isso pode causar desemprego na cidade de Guarulhos, porque a gente tem os servidores ali que trabalham na fundação, mas não são só os servidores, tem também os trabalhadores que são CLT. Então, esse projeto de lei, ele quer extinguir a FURP. Sobre isso, eu conversei com o Alex Caetano, ele é representante dos trabalhadores. Vamos acompanhar o que ele me falou. A nossa leitura em relação ao projeto é uma falácia, né? Por quê? Porque o escopo do Butantan é totalmente diferente da FURP, né? E a FURP hoje atende à demanda do Estado, tem toda a capacidade de desenvolvimento. O que não tem é por falta de investimento. Hoje nós temos 8 produtos de alto valor agregado, que só isso já justifica a existência da FURP, né? E o que a FURP precisa é, como o Butantan teve investimentos, né, a FURP precisa de investimento, somente isso. Thalita, até queria explicar isso. Além de extinguir a FURP, esse projeto de lei que, como eu te disse, tem 2 páginas, é verdade, tem 2 páginas, gente. A gente está falando de extinção de remédio barato sem uma discussão prévia. Ele também prevê aí que a FURP, os contratos atuais sejam transferidos para o Butantan. Quando ele fala que não é do escopo do Butantan, é porque o Butantan produz vacina, então a especialidade do Butantan é essa. Esses medicamentos seriam produzidos, assim, só os contratos que já
estão fechados e depois isso seria transferido para laboratórios privados. Então, a quem interessa que os medicamentos que são produzidos hoje pela FURP por um preço barato sejam transferidos para laboratórios privados. E tem mais, tem uma outra questão, que é a questão onde a fábrica está localizada. A fábrica está localizada ali em Guarulhos, foi anunciada recentemente uma licitação que prevê um metrô que ligará Guarulhos a São Paulo, com uma estação onde fica a fábrica da FURP. E aí, o que vai acontecer com esse terreno, né? Voltando aqui, só rapidinho, também conversei com Alex Caetano, da Comissão de Trabalhadores, sobre a questão dos empregos. Vamos acompanhar o que ele me disse. Eles falam em subrogar parte dos funcionários, os funcionários envolvidos nesses contratos vigentes. Todo o resto entra na vacância do cargo e os cargos serão extintos, né? Então, assim, é a extinção com o nome bonitinho, né? É uma roupagem bonita para ficar palatável para a população não se assustar. Mas, na realidade, a ideia é extinguir mesmo a FURP e comprar de laboratórios privados. São muitas questões, como você pôde notar, Thalita, mas para fechar o seguinte, em 2019 teve uma CPI que discutiu sobre a FURP, e aí o relatório final da CPI, lá em 2019, já recomendava exatamente o investimento na fábrica. E esse investimento não foi feito. Hoje a gente encara essa realidade, que é um projeto que, diga-se de passagem, está sendo votado em regime, está previsto para ser, está sendo pautado aqui em regime de urgência a tramitação. Então, mais um debate aí, qual é a necessidade do regime de urgência? A deputada Beth Saão, inclusive, falou aqui sobre a necessidade de se realizar audiências públicas na cidade antes de se votar qualquer coisa. Fica com a gente, Gi. Vou trazer aqui a discussão para o estúdio, porque sabe o que me parece, eu entendo como Tarcísio indo atrás de qualquer coisa para fazer caixa, já que ele tem um problema de orçamento gigantesco por conta das isenções que vem concedendo para os amiguinhos empresários. Então, assim, agora ele vai atrás de uma fábrica que fornece remédios para a população em geral. Então, assim, são ataques que acabam sendo sempre para os mais necessitados, para as pessoas mais vulnerabilizadas, e dessa vez ele vai sobre essa fábrica de medicamentos, Laura. Gente, é uma loucura. O Tarcísio está seguindo à risca o receituário neoliberal. Nada do que é público pode sobreviver, tem que ser tudo privado. Então vamos fechar a FURP e vamos entregar para as grandes empresas farmacêuticas. Cara, isso aí é um crime de lesa saúde pública, né? Estamos falando de remédios que são fundamentais para o controle, porque são remédios, só para entender. Eu acompanhei bastante de perto essa discussão, foi exatamente quando houve a quebra das patentes e tal, que começou a FURP ali como uma fornecedora de remédio barato. Quer dizer, quebrada a patente, você pegava e produzia na FURP e entregava para a população a um preço muito, quando não gratuito, a um preço muito barato. Qual é a ideia agora? A ideia do Tarcísio é aquilo, tira o Estado, é o Milei. O Tarcísio é o nosso Milei. A gente tem que falar claro isso. O Tarcísio é o Milei de São Paulo. Com a motosserra, cortando tudo. A motosserra, quer dizer, está faltando ele pegar a motosserra do Milei, mas é a mesma loucura. Nada do que é público, nada do que é do Estado tem que ser mantido. Nós temos que entregar tudo para a iniciativa privada, mesmo que ela vá pegar e lucrar em cima da saúde pública, da saúde das pessoas e tal. É cruel. Olha, eu não tenho outra palavra para definir isso, senão é uma crueldade, entendeu? Porque são remédios importantíssimos para pessoas que são hipertensas, para pessoas que têm doenças crônicas, para pessoas que têm dores, para pessoas... É incrível isso. Eu, sinceramente, chego a ficar chocada com a frieza, com a crueldade desses caras. Edu? Vamos lembrar de 2 pontos. Primeiro, lembra, toda hora a gente fala disso aqui, porque só aqui você vai ouvir sobre isso. Roubaram R$1 bilhão. R$1 bilhão em propina na Secretaria de Fazenda.
Lembra aí, por um acaso, uma das empresas, ou a que principalmente se beneficiou desse troço? Ultrafarma. Ah? O dono foi preso. Exatamente, do boa lembrança. Quem vai se beneficiar disso aí? Quem faz e vende remédio. E é uma pontinha que se junta. Você estava falando, Laura, fazer dinheiro não só para o Estado. E mais não digo porque não me será perguntado. Segundo ponto. Dória assume o governo lá em 2018. Primeira coisa que ele faz, segunda. Primeira foi se vestir de lixeiro e... Ah, não, isso foi na prefeitura. A primeira que ele fez foi se vestir de lixeiro e lá às 6 horas da manhã, como se trabalhasse. Mas no governo do Estado, a primeira coisa que ele fez foi pegar o avião e ir para a Suíça participar do Fórum dos Ricos lá, do Fórum Econômico Mundial lá, aquele troço nos Alpes Suíços. Davos. Ele levou uma pasta embaixo do braço que tinha tudo que ele queria privatizar. Aeroporto, estrada, pedágio, que o seu Tarcísio está voltando atrás agora, e o Butantan. Depois, como ele não conseguiu vender de primeiro o Butantan, eu vi o projeto, os PPTs lá, como é que fala? PowerPoint. Não conseguiu vender e veio a pandemia. Aí a única coisa que você lembra que Dória fez no governo de São Paulo foi defender o Butantan. Esses caras são malandros. Esses caras só pensam em fazer dinheiro para os amigos. Eles estão aqui para, como você disse, Laura, destruir o Estado. Primeiro, destruir de fato. Fazer com que fiquem escombros para que depois eles vendam barato. Primeira coisa. Mas como aqui não dá para fazer escombro porque precisa fazer remédio todo dia, querem vender. Vai dizer qualquer coisa. Está dando prejuízo, como se empresa estatal tivesse que dar lucro. Isso é também outra loucura. Mas são 2 pontos que eu gostaria de lembrar. Primeiro, de trás para frente, tudo que o Dória queria era vender o Butantan. E aí, quando aconteceu a pandemia, o que iria acontecer conosco? Quando a gente tinha um governo federal que fazia o que fazia ou não fazia o que fazia, se o Butantan não existisse, não seriam 700 mil mortos. Seria mais de 1 milhão. Por sorte nossa, não se vendeu o Butantan do jeito que o Dória queria assim que assumiu o governo. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a Ultrafarma e o seu bilhão de bananada, bilhão de reais que esses caras roubaram com um único auditor e a mamãe dele que assinava o documento. Thalita, Perfeito. Diga. Você falou do ponto, né, da questão fiscal que o Tarcísio está passando pratinho, né? E tem uma outra questão. Uma das empresas que tem isenção dos impostos, uma das beneficiadas, né, pelo não pagamento de impostos, um dos ramos, é o ramo farmacêutico. Então, o Tarcísio está beneficiando duplamente esse ramo. Primeiro, dá desconto ali na hora de pagar o que precisa pagar. E depois entrega uma produção que já estava ali na FURP para esse pessoal. Então, assim, por que interessa tanto o Tarcísio agradar esse setor, né? Hoje, você sabe a agenda, a gente está numa audiência pública acontecendo nesse momento. O que tem para acontecer agora? Quais são os próximos passos? Então, o projeto, ele está em regime de urgência. Está pautado para ir para a CCJ amanhã. Olha que loucura, né? Esse regime de urgência de uma discussão que precisa ser tão ampla. Mas o pessoal que está aqui, os trabalhadores da FURP, os vereadores que fizeram fala, estão tentando pautar esse debate na questão, pelo menos, da Comissão de Saúde, para que isso não seja votado às pressas. Mas a verdade é que talvez possa ser que seja votado hoje. Então, a gente está aqui, a gente tem, né, essa possibilidade de atrasar o debate, mas pode ser votado hoje. Inclusive, a oposição, quando faz fala aqui na audiência, fala não,
Mas a gente não vai fechar as fábricas, a fábrica da FURP, os trabalhadores não vão ser demitidos, não tem nada disso. E aí o Donato, que é deputado estadual, ele fez uma fala super interessante. Ele falou: olha, não está no projeto. O que está previsto no projeto é que vai extinguir a FURP, não tem garantia de emprego. Então, assim, o que vocês estão propondo votar nesse regime de urgência é isso aqui, ó, que está no papel, e no papel não tem garantia nenhuma. Perfeito. Gia, muito obrigada pelas informações. Vamos seguir acompanhando, então, a tramitação desse projeto. Um abraço, até, bom trabalho por aí. O Emir Elias, aqui no YouTube, ele disse assim, olha, ontem destruíram um laboratório de cannabis medicinal, agora a FURP está em risco. Amanhã vai ser o quê? Cadê o eleitor disso? Nem sabe a porcaria que está fazendo. Então, é isso, é a saúde sendo atacada durante essa semana, principalmente, mas, enfim, nessa legislatura de Tarcísio de Freitas. Aliás, o governo de São Paulo recuou e cancelou 12 trechos de pedágio eletrônico do tipo Free Flow nas rodovias estaduais. O sistema funciona sem cabines, usa câmeras ali em pórticos para identificar os veículos. O Free Flow começou a ser implantado em 2023, enfrentou muita resistência. Os motoristas reclamaram da falta de clareza nas cobranças em trechos curtos. A revisão atinge concessões como ecopistas e ecovias com a desativação temporária dos pórticos já instalados. Apesar desse recuo, o pedágio automático continuará funcionando em outros trechos com ajustes previstos. Vendido como solução contra o congestionamento, o Free Flow ainda precisa vencer desafios de comunicação e transparência para talvez aí ganhar a confiança dos usuários, mas o fato é que ninguém gosta de pedágio e você instituir um pedágio ali que vai te cobrar sem que você minimamente saiba do que se trata, era uma aposta bastante arriscada de Tarcísio, que nesse momento recua. Posso só falar uma coisa, Thalita? É impressionante a gente acompanhar a grande imprensa em relação a esses malfeitos do Tarcísio, né? Porque... Silêncio. Silêncio. Quer dizer, nós estamos vendo dia após dia, todos os dias, o Tarcísio desmontando alguma coisa, privatizando alguma coisa, lesando o eleitor em alguma coisa. E é todo dia, juro, não tem um dia. E você olha o noticiário, não existe o nome Tarcísio. O Tarcísio repousa em berço esplêndido. No entanto, ele está trabalhando contra você. Mas a imprensa não junta o nome à pessoa. Nunca. Por exemplo, aconteceu esse negócio aí hoje no metrô, o nome Tarcísio apareceu nenhuma única vez. A quem caberia fiscalizar o que aconteceu, essa bagunça que aconteceu hoje no metrô? Ao Tarcísio, ao governo do Tarcísio, mas não se fala. A mesma coisa agora. Vocês viram essa notícia da extinção da FURP em algum órgão relacionando Tarcísio? É impressionante. Por isso nós temos uma obrigação, nós temos que pegar e viralizar essas informações. Usar essas informações que a TBT traz para pegar e colocar nas nossas redes sociais e tal, para que as pessoas entendam que esse cara está promovendo um desmonte, uma destruição do Estado de São Paulo, só que a grande imprensa não vai falar sobre o Tarcísio porque quer o Tarcísio como uma carta forte nas eleições presidenciais ou para o governo do Estado. Acho importante a gente falar sobre isso. Né? Aliás, vamos contar com a ajuda de quem está nos acompanhando para disparar aí via WhatsApp, via redes sociais, porque essa informação tem que se espalhar. Porque muita gente vai ser muito prejudicada por essa atuação de Tarcísio de Freitas. E é todo dia. Todo dia. Cara, a gente não fala de uma coisa. Olha, você vê, veio agora a deputada, falou, olha, o mais especialistas, a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Enfim, tarifa zero. Você está falando sobre coisas que vão beneficiar fortemente a população. Sobre o Tarcísio, a gente não tem uma história legal, gente. Gente, eu acho que a gente tinha que pegar e fazer, sabe aqueles filminhos rápidos? Para pegar e mostrar a quantidade de coisas que o Tarcísio destruiu até hoje. É um negócio
Pô, é surpreendente. Por isso que eu acho ele é um Milei, é o nosso homem da motosserra mesmo. No ponto de vista eleitoral, a gente fica falando sobre como o Tarcísio está municiando a campanha do próprio Lula e de outros candidatos da esquerda, seja em disputa nacionais ou estaduais. Mas, enquanto isso, assim como fez o governo Bolsonaro, ele vai destruindo o Estado, né? Assim como o Bolsonaro destruiu o país. Então, vamos chamar atenção, porque não dá para ficar assim. A gente precisa ir de uma reação em relação a essa destruição que está acontecendo. E precisamos ganhar São Paulo. Sim. A verdade é essa. Sim. O Tarcísio, esse bolsonarista, é inacreditável que São Paulo esteja ainda nas mãos de um cara que é simplesmente um liquidador, inclusive liquidando seus amigos. Sim. Porque o agronegócio está sofrendo hoje. E ele estava comemorando o tarifaço do Sim. Trump. Quer dizer, esse é o cara que governa São Paulo. Ele é um destruidor de esperanças, entendeu? Vou passar para o Edu fechar, mas eu já sei até o que ele vai vir dizer. Diga, Edu. Só uma frase. o Edu... Governador Coca-Cola, né? Governador Coca-Cola. Né? Lembra da história do... Já sumiu. A história do metanol já sumiu. Governador Coca-Cola. Só se importaria com você, com a possibilidade de você morrer, se fosse a mesma bebida que ele bebe, com uma mensagem subliminar ainda desse moralismo de quinta categoria. Eu achei que você vinha com o sucessor dele na sua fala. Não, também é na nossa você faz. campanha. Geraldinho 2026. Aliás, eu vi, só para não passar em branco, Thali, eu vi hoje de manhã, você já deu uma notícia, e a gente foi na passagem, que o presidente Lula não vai anunciar agora o nome do novo ministro do Supremo, Jorge Messias, é o que estava sendo dito, que estava pensando em Soraya Tronic e em a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Não sei se acredito ainda. Preciso Puxa vida, eu não tinha ela é ouvido advogada. sobre isso. Preciso juntar as peças. E que daí, Geraldinho, governador, e o transparente ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vice de Lula, no ano que vem. Não, calma aí, gente, calma aí. Edu, você não pode vir soltar essa bomba e a gente agora, às meio-dia e 15, 17, não poder repercutir profundamente isso tudo. Não, Edu... Tudo isso só porque eu quero meu coração o Geraldinho candidato. Já. Puxa vida, que mudança de cenário se confirmar essa história. Eu acho estranho também, mas enfim. Também. Né? Vamos lá. Eu quero falar sobre a CPMI do INSS agora. Avançou na investigação das fraudes e chegou ao núcleo bolsonarista responsável por grande parte dos desvios. Na madrugada desta terça-feira foi convocado o empresário Felipe Macedo Gomes, ex-presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios. Ele permaneceu em silêncio durante a CPMI, amparado por um habeas corpus concedido pelo ministro Dias Toffoli. A convocação de Macedo Gomes foi pedida pelo deputado Paulo Pimenta. Vamos ouvi-lo. Deputado, por que o senhor fez esse requerimento para convocar o Felipe? O Felipe faz parte do núcleo bolsonarista do esquema do INSS. Já havia um esquema que teve proteção do governo Bolsonaro desde 2019, mas o Felipe, ele é uma pessoa muito próxima aos ex-ministros Onyx Lorenzoni, Zé Carlos Oliveira, um conjunto de entidades, todas elas arrecadaram mais de 700 milhões de reais, nunca foram entidades de aposentados e aposentadas, são todos muito jovens, os presidentes, pessoas que eram pobres e que hoje todos são milionários. Esse Felipe mesmo foi apreendido a semana passada uma Ferrari de mais de 4 milhões de reais. Ele faz parte de um grupo, com mais 3 pessoas com características muito parecidas com as deles, e que foram apreendidos 29 veículos de luxo a semana passada, que somados envolvem mais de 70 milhões de reais. Ele tinha tanta certeza da impunidade que ele fez depósitos na campanha do ex-ministro Onyx Lorenzoni e de outros candidatos do PL. Portanto, ele é uma pessoa do núcleo central do esquema criminoso que foi montado, esse sim montado
durante o governo Bolsonaro. Portanto, ele é uma testemunha-chave. Aliás, Felipe Macedo Gomes foi doador de R$60 mil à campanha de Onyx Lorenzoni, um dos principais nomes do governo Bolsonaro. De acordo com o senador Randolph Rodrigues, o ex-ministro da Previdência de Jair Bolsonaro também será convocado para dar explicações. Já está na pauta aí convocado o ex-ministro da Previdência, o senhor Onyx, já está convocado. Então, vamos ver a partir daí quais os desdobramentos. Nós estamos nesse momento na metade da CPI, então temos tempo ainda para isso. Já tem até meme rolando sobre isso tudo. Temos aí? Podemos colocar? Que são os Golden Boys do bolsonarismo. Essa quadrilha montada, então, para... o Edu gostou, para desviar dinheiro do INSS. É isso. Quando essa CPMI começou, a gente falou sobre isso, sobre o bolsonarismo ter insistido para essa implantação e que poderia vir a ser um tiro no pé. E é isso que está se mostrando, Laura. Não, o que eu acho mais louco é o seguinte... Cara, como esses caras são brega, né, meu? Fala sério, né? O cara rouba um monte de dinheiro, a primeira coisa que ele faz, vou comprar uma Ferrari. Como eu sou legal. O outro idiota do Bolsonaro pega um Rolex pra si. Saca, meu, eles são muito brega, quer dizer, eles têm problema. A crise estética, já falavam. Eles têm um problema com a honestidade e tal. Mas eles também têm um problema com essa coisa da breguice, né? É uma loucura. É muito fácil pegar esses caras, né? Quer dizer, você fala assim, bom, o cara apareceu com o cara era um puta de um pé, desculpa, era um pé rapado. Aí aparece com uma Ferrari, meu, simples assim. Vamos olhar melhor, né? Tem uma Ferrari aí envolvida. Vamos olhar. Não, outro dia eu estava vendo um artigo, eu não assisti a novela, mas eu gostei de ler os artigos, né? Que saíram sobre ela. E alguém falava assim, eu não sei porquê, nas novelas brasileiras, os ricos sempre aparecem como mau caráter. Aí você fala, por que será? Por que será, gente? Por que será, gente? Que é isso? Quer dizer, você olha, tá explicado, olha a cara desse sujeito a bordo da Ferrari dele, você fala, bom, cara, tá resolvido. É por isso que os ricos aparecem sempre nas novelas como bandidos, né? Por que será? Por que será? Edu? Eu vou voltar no ponto de sempre. Além de estética, a questão da burrice dessa gente é maravilhosa. Facilita muito o nosso trabalho como jornalistas e também o da Polícia Federal. Exato. Né? Porque faz parte da burrice ostentar. Né? E a gente dizia, você lembrou? A gente falou lá atrás, vai ser igual à CPI do 8 de janeiro, vai ser igual às que eles quiseram tanto, lembra? Não, porque queremos a CPI, porque as imagens que o Flávio Dino escondeu, esses petistas, tudo, agora estão tudo pedindo anistia para quem eles diziam no dia depois e na CPI, que eram os petistas infiltrados. Agora está pedindo anistia para ele. Ué, mas não era todo mundo petista infiltrado? Porque daí começa a ver... eles são, assim, para além do caricato da burrice, essa gente não sabe ser parlamentar. Não sabe. Esses caras só sabem fazer videozinho. Eles não sabem ser parlamentares. Eles não sabem qual é a função, eles não sabem regimento, eles não sabem nada. E eles acham que tudo é o videozinho. Quem sabe de regimento, Paulo Pimenta é um dos remanescentes de um outro momento do parlamento brasileiro, sabe manejar com rigor. Querem fazer? Bora lá. O Randolph, que também não é tão antigo no parlamento, mas já vem de um outro momento, também sabe manejar. A gente viu logo no começo da CPI, se todos os governistas titulares forem na sessão, só vai emplacar requerimento do governo. Se todos os governistas forem, vai dar maioria, dá 17-15. E aí o relatório que vai ser aprovado, se for, é o que o governo vai aprovar. Eles são burros, não sabem trabalhar. Não sabem trabalhar. Como a gente sempre diz, só fazem espuma, destroem, criam um problema onde não existe para vender solução que nunca vai ser implementada,
e vão se ferrar aqui de novo. Vão meter amigos deles na cadeia. Onyx Lorenzoni, olha, há quanto tempo você não ouviu o nome desse cidadão de bem? Desde que ele foi derrotado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Ele foi o primeiro Casa Civil do Bolsonaro. Depois, se não me falha a memória, ele foi ministro do Trabalho também. E da Previdência. Se eles não fossem burros, esse cara estava submergido para surgir na eleição no Rio Grande do Sul. Mas não, são burros que é o negócio. Candidato não me lembro se foi governo, não. Governo acho que não foi. Foi para a prefeitura, né? O governo, enfim, nem sei. Mas foi esse cara. Estava quietinho lá, ele é dentista. Estava lá cuidando dos dentes das pessoas para depois aparecer como um candidato que tinha nome. Mas não, são burros. Quem vai puxá-lo do esquecimento para vir aparecer como acusado na CPI, mesmo que seja só para ser testemunha, foram eles. Parabéns e muito obrigado. A crise é estética e de inteligência, é isso, né? Para finalizar, a gente estava falando sobre Messias, né? Só deixa eu trazer as manchetes dos jornalões de agora, viu? O Globo. Alcolumbre defendeu a indicação de Pacheco ao STF, mas Lula tem convicção firmada sobre Messias, diz líder do governo no Senado. O Estadão traz que o presidente Lula comunicou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que decidiu indicar Jorge Messias para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Lula e Alcolumbre jantaram na segunda-feira no Palácio do Alvorada e o presidente quis ter essa conversa com o senador antes da viagem para a Ásia. Ele embarcou agora pela manhã para a cúpula que participa da ASEAN. E o que o UOL trazia também, se eu não me engano, a Folha que trazia, é que Lula quer conversar também com o Rodrigo Pacheco, que passa a ser o preterido em relação a Jorge Messias nesse anúncio. Então, é esse o desenho. Por enquanto, sem essas lebres levantadas pelo Edu, mas a se verificar, então, o que surge durante essa viagem sobre notícias do Supremo Tribunal Federal. Mas, Thalita, diga. O Alcolumbre não sai de mãos vazias dessa conversa. Né? Então, a gente vai falar sobre... Pode falar. Não, o quê? Não, porque teve ontem uma notícia grave, importante e tal, que é a exploração do petróleo na foz do Amazonas. Eu vou entrar agora com o Silvio para falar sobre então isso. Desculpa. Exatamente. Não, exato. A gente vai conversar sobre isso, que tem a ver com o COP30, com todo esse cenário de meio ambiente, mas também tem essa relação que a Laura chama atenção. Para finalizar com vocês, eu só queria trazer agora o julgamento do Núcleo 4, que acontece no Supremo Tribunal Federal. A gente teve o voto de Alexandre de Moraes pela condenação dos 7 réus. Quem fala agora é o ministro Cristiano Zanin, fazendo então o seu voto. Depois disso, teremos um intervalo e a retomada às 2h da tarde com o voto de quem? De Luiz Fux. Vamos ver qual é aí a do Luiz Fux nessa condenação e se ele demora 14 horas para o voto dessa vez. Vamos ver o Luiz Fux destruir ainda mais a sua biografia. Vamos assistir. Sim. Será que vamos assistir mais um pouco ele se cobrindo daquilo que o Chance Trump ele vai ter, né? Chance ele vai ter, porque tem esse núcleo, tem os outros núcleos, ele pode sujar, assim, muito mais a sua Não, e ele biografia. agora precisa dar consistência ao voto que ele deu pró-Bolsonaro, né? Vai ficar difícil sustentar, né? Então, agora ele vai ter que se equilibrar, ele condena como condenou o Mauro Cid, absolve como absolveu o Bolsonaro, agora nós vamos ver os malabarismos que ele vai fazer. Vai né? ser interessante de observar, a não ser que dure 12 horas, porque daí ninguém tem paciência, Ninguém. né? Laura, Edu, beijo pra vocês. Esperamos o Edu aqui de volta, viu? Beijo, beijo. Até amanhã, galera. Saudade, Edu. Amanhã. Volta amanhã, tá? Para deixar a manchete, amanhã vamos mostrar destruição da Casa Branca com repercussões. Destruição mesmo. Picaretas na Casa Branca. Amanhã traremos, porque é um símbolo muito interessante. O Império não deu está tempo sendo... hoje. Está virando Paternon. Não deu tempo hoje. Mas o Edu Tá traz virando amanhã a essa Cro. leitura pra gente. Beijo, beijo.